PMO recebe inúmeras críticas, né? Quando você começa, quando a organização não tem uma maturidade muito grande, o PMO também não tem uma maturidade, começa a ser tido como aquele chato, né? Aquele cara que, putz, tá ali para ficar bisbilhotando, para ficar falando do projeto, para ficar criticando, apontando defeito, não tem para fazer nada, né? Ah, lá vem o cara do PMO fazer inspeção no meu projeto, né? Vai inspecionar, né? Vai ver se tá ok, se tá legal, se tá aderente, né? Não interessa o que a gente faz, a gente já cansou de explicar para o PMO que esse cliente é assim, 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 mas ele é o dono da verdade, né? Ele acha que tem que ser desse jeito, vamos ter que fazer dessa forma. Nossa, cara, se precisa do PMO, não dá, o PMO é um centro burocrático, o PMO, a única coisa que o PMO sabe fazer é fazer exigências, fazer cobranças, aquela coisa tem que ser assim, não tem de outra forma, né? É aquela situação, ou é dessa forma, ou é de forma nenhuma, né? Em algumas organizações, assim, o PMO parece um cometa Halley, né? Você fica 6 meses sem ver ele e de repente, bang, lá vem o PMO, né? Como se fosse fazer um evento, né? Que todo mundo tem que saber, fazer aquela propaganda. O PMO só apareceu no meu projeto agora porque ele quer brilhar, né? Ele quer ser uma coisa importante, né? Parece um cão de briga, né? Então tem a situação de o PMO, aquele copy, né? Bom copy, bad copy, né? Bom policial e mau policial. Aquele cara que vem e só tá ali para ficar sendo aquele cara que tá errado, faz assim, não tá certo, mão para cabeça, cadê tal documento, cadê tal coisa, você não fez isso, você não fez aquilo, e aquelas críticas enormes. E né? Agora estamos na época do PMO, né? Agora é como se fosse plantação, né? Agora é a época do PMO, fica questionando final de mês, né? Eles só querem saber os relatórios para apresentar para a diretoria e queimar a gente, porque agora acabou, o PMO passa, se está certo ok, se não está certo a gente é mandado embora. Ouvimos isso? Sim, não é esse o papel do PMO, já vimos aí o importante papel que ele tem, né? E ele é meio que uma bússola, né? Meio que um orientador ali no momento de que um projeto começa, para sempre dar aquele direcionamento ao projeto. Não é um trilho, né? Não é que você tem que seguir um trilho, ele vai oferecer sempre uma trilha possível, uma trilha melhor, uma trilha que funcione melhor, né? Então, provedor completo de serviço de gerenciamento organizado, e seu objetivo é de orientar e dar suporte que permita que a organização desenvolva seus próprios projetos, né? De forma mais eficiente e uma forma mais eficaz. Então, assim, o PMO, né, ele está aí dentro da organização realmente para ajudar as organizações a chegar nos objetivos delas, desenvolver melhor os objetivos das empresas e tudo mais. Como é que um PMO faz isso? Primeira coisa que o PMO implementa são ferramentas de controle, né? Qual é o objetivo dessas ferramentas de controle? Redução de desperdício. Que desperdício é esse? Mão de obra, tempo, equipamento, um desperdício assim, excesso de reuniões que não levam a lugar nenhum, excesso de discussões que não levam a lugar nenhum, volumes homéricos de documento que simplesmente servem para gerar mais documento. Então ele vai evitar esse desperdício através de um centro de controle. Seguido, o que ele vai fazer? Ele vai criar um centro de suporte. Esse suporte, uma fonte única de suporte, né? Suporte ao gerente de projeto, através de o quê? De uma metodologia padrão, de uma metodologia orientada a processo. Ok, eu já tenho um controle, ok, eu já tenho um suporte. O que falta agora é olhar para esses dois caras aqui o tempo todo e pensar o quê? Como que eu faço uma melhoria contínua disso? Como é que eu olho para isso e gero melhoria dentro desse controle e dentro desse suporte? De forma a fazer o quê? Mais barato, rápido e melhor, né? Só que aqui a gente não está falando daquela característica de baixa qualidade, não. Como que nós podemos melhorar? Como nós podemos fazer menos esforço, né? Como podemos aplicar ferramentas Lean em cima da gestão? Não é mágica, é muito trabalho, ok? E tudo isso daqui, né, ele só faz sentido, né, essa trilha, ela só faz sentido se ela estiver alinhado com a estratégia organizacional, se o barco estiver remando na direção que realmente a organização toda tá escolheu, que a organização quer chegar. A tudo isso, né, funcionando de forma alinhada, eu chamo isso de agregar valor. Lembre-se que a minha definição de valor, lá nos vídeos anteriores, né, então eu tenho uma visão bastante particular sobre valor, né.
Então a gente só consegue agregar valor através desta forma, ok? Esse é o caminho, né? Essa é a trilha que o PMO tenta seguir, essa trilha bonita que o PMO vai buscar seguir para que realmente alcance aí e sugere valor para as organizações, né? Vantagens do PMO, né? Uma vantagem aqui para os projetos, para os gerentes de projetos, para a auto-administração, para a organização e para o cliente, né? Para os gerentes de projeto, né? Uma referência consistente de prática de gerenciamento de projeto, ou seja, um lugar, um dojo, né, onde eu posso ir lá e ir buscar informação, buscar o aprendizado. Então, para o gerente de projeto serve como isso. Um centro de informação, né, para a alta administração, para a organização. É um controle e monitoramento do portfólio dos meus projetos. Então, ali eu tenho todas as informações concentradas. Eu não tenho dados concentrados aqui, ok? Tenho informações concentradas aqui, né? Para a organização, né, aquela propriedade intelectual, quer dizer, imagina quando a Starbucks foi fazer a empresa de Xangai, né, foi fazer Starbucks de Xangai, o como outros projetos serviram de informação, de base e necessidade, e fundamentalmente aí para o cliente, né, ele vai ter uma garantia que ele vai sempre ser atendido da melhor forma possível. Lembrando fundamentalmente, né, que o PMO não é aí um salvador da pátria, ele não vem aí, todos os nossos projetos são horríveis, vamos implementar o PMO e boom, né, no dia seguinte a gente está no jogo. Não é bem assim, né? O PMO ele não é um centro de milagres, né? Não é uma instituição ou coisa que venha lá e faça milagres. Existe toda uma organização por trás dele, existe toda uma estrutura de gestão de projeto por trás dele para funcionar, né? Não traz alívio imediato, né? Não é aquela coisa que está sangrando para de sangrar, resolve os problemas de projeto que já estão ali desesperado e reduz custo, né? No curto prazo. Então ele não está ali para salvar a pátria. Faça uma implementação consciente, né? Se capacite de forma consciente nisso, aprenda muito de metodologia, fundamentalmente aprenda de ferramentas e técnicas de consolidação de dados e informação, isso é fundamental para você, e a partir daí realmente você começa a pensar no modelo de negócio de PMO, de como o PMO gera valor, pense, né, sempre como entregar valor para a organização. Pense sempre em como dar suporte à gestão de projeto, como ser mais eficaz na gestão de projetos, como subsidiar os gerentes de projeto com mais ferramentas, treinamentos, capacitação, desenvolvimento, é uma busca constante aí do PMO. E aí, vamos falar, né, de alguns modelos de escritórios de projeto. Na literatura aí vocês vão ver inúmeros modelos de gerenciamento de projeto, vários autores consagrados aí, criam suas abordagens, né, com base em muito estudo, pesquisa de mercado, realidade organizacional. Então a gente vê bastante disso ocorrendo aí no mundo, ok? Então vamos falar um pouquinho dos modelos e abordagens dos escritórios de projeto. Então vamos falar, né, dos principais modelos e posicionamentos aí em relação aos escritórios de projeto, apenas para te dar algumas orientações, né, de como que é isso no mercado, né? Então, a abordagem de Versul é um autor, né, que fala sobre vários tipos de modelo de projeto, escritório de projeto, um centro de excelência, onde você converge tudo, um centro, né, um escritório de suporte, um escritório de gerenciamento para programas, responsável por todos os projetos, né, accountable, um escritório de projetos funcional, um escritório de projeto focado em grupos, né, grupos de cliente, e um escritório de projeto corporativo. Então, o Versul vai falar de cada um desses, né, dando as suas principais características, condições de implementação. Então, no livro dele, ele fala bastante desses modelos. Então, você consegue ter uma ideia de vários tipos, né, de escritórios de projeto, posicionamentos hierárquicos dentro da sua organização que o escritório de projeto pode ter, em que lugar que ele fica, a área de atuação que ele vai ficar, se ele fica numa estrutura dentro da área de TI, qual é a abrangência dele, se ele fica dentro da área de produtos, qual é a abrangência dele, se ele fica dentro de uma área financeira, e por assim vai. Um autor super importante, né, para a gente, já citei em vários outros momentos, o Kerzner, falando, né, do escritório funcional, cliente e corporativo, né? A maioria dos autores tem uma tendência natural a apontar 3 níveis de escritório de projetos, né, que é o exemplo que a gente vai dar no final desses slides aqui. Então, mostrando essas características básicas dele. Então, Kerzner também
fala da característica funcional, grupos de cliente, né, foco na necessidade do cliente, corporativo, foco na organização toda, e um modelo bastante interessante, né, de Casey Wendy, que fala, né, de um PMO chamado estação meteorológica, torre de comando e pool de recurso. Por que estação meteorológica? Né? É aquele PMO que uma estação meteorológica faz, né? Ela simplesmente sinaliza o que está acontecendo. Olha, vai chover, vento vindo do sul, pista molhada, mas realmente não tem inferência sobre isso. Então é um PMO que mostra o que vem ocorrendo, mas ele não tem ação sobre o que está acontecendo ali com o projeto, tá? Então aqueles bem torre meteorológica mesmo, os projetos vão na direção que eles querem ir, mas o PMO não tem poder, não tem autoridade de mudar o curso do projeto. Aí tem o PMO torre de comando. Né? O que é uma torre de comando? Você para, você vem, avião na pista, freia, aguarda 15 minutos. Então ele já começa a ter uma inferência, né, em situações específicas de projeto, ele poder mexer com a gestão do projeto, para a gestão do projeto se tornar mais eficiente e eficaz. Porque a torre de comando tem essa preocupação, ou seja, o maior volume possível de aviões entrando e saindo sem impactar os clientes. Então a torre de comando tem que ter essa visão e, fundamentalmente, a segurança, evitar que dois aviões colidam ali na pista ou numa aterrissagem, num pouso. Então o PMO vai fazer a mesma coisa, evitar que projetos colidam, que utilize recursos desnecessários, que fique muito tempo aguardando informação, então ele vai gerenciar isso daí. E o último modelo que ele aponta, né, que é um pool de recursos, né, onde você, todos os recursos da gestão de projetos, né, então assim, vamos chamar do corporativo, que é quando você tem toda a estrutura organizacional abaixo, né, do PMO. Veja, o PMO ele não é uma instituição que vai tomar decisões autônomas, né, do tipo, eu acredito que assim, ele sabe que sempre isso está alinhado com a estrutura organizacional, então ele tem que ter essa responsabilidade da estrutura organizacional. E por fim, não menos importante, no modelo de Crawford, falando dos 3 PMO, operacional, tático e estratégico, né, que é o exemplo que eu até vou dar, que é basicamente bem comum para todos os outros, então serve para a gente entender. Então vamos imaginar aqui uma estrutura organizacional, né, onde eu tenho lá o CEO, onde eu tenho as diretorias ou vice-presidências, né, ou as áreas específicas, e depois eu tenho lá na base da pirâmide eu tenho as áreas de gestão. Né. Aí embaixo de uma das áreas de gestão, né, então eu tenho uma área de TI lá, TI tem operações e sistemas, embaixo de TI, bang, eu coloco lá o PMO. Eu até faço uma brincadeira, né? Como a gente não sabe o que é PMO, a gente coloca sempre em TI, né? Tudo que a gente não sabe se funciona ou não funciona, coloca para TI, que TI se vira. Vira problema da TI, né? Se no latino morder, beleza, a gente opera, mas enquanto fica lá, é problema da TI. Então aqui o que a gente vai perceber é que esse PMO, especificamente, né, ele está embaixo da área de TI, né, embaixo da área de sistemas. Ou seja, todos os projetos que ocorrerem na área de sistema, esse PMO vai gerenciar. Entretanto, ele não tem visibilidade sobre esses projetos e muito menos sobre esses projetos, muito menos sobre esses projetos e muito menos sobre outros projetos das áreas. Ou seja, ele é um PMO exclusivamente para a área de sistema. Eu chamo esse PMO carinhosamente de natimorto, né? Porque é um PMO que tem tudo para fracassar. Se ele ficar aí 2, 3 anos nesse mesmo cenário, ele vai acabar, porque em um dado momento os projetos de sistemas tendem a diminuir ou serem bem poucos, e para que justifica a presença de um PMO, né? Então, para que está esse PMO aí? Eu tenho 5 projetos, né? Então eu tenho lá um gerente de projeto que gerencia 2 projetos, o gerente de projeto gerencia 2 projetos, o gerente de projeto gerencia um PMO que olha 5 projetos. Quer dizer, começa a ficar onerar bastante uma área com headcounts desnecessários para um custo que talvez não gere tanto valor assim, exceto C e somente C. Estamos falando de projetos vitais, projetos fundamentais para a organização, blá, blá, blá. Ok, funciona. Caso contrário, eu não vejo tanta necessidade de um PMO assim, mas serve como o quê? Como um piloto, como um trial, como um tester. Funciona muito bem. Se a tua estratégia for ver esse PMO funcionando, como um teste durante o tempo, perfeitamente. E aí você vai para um PMO nível 2, que é a grande maioria dos PMOs que a gente tem, que é os PMOs departamentais. Observe, o PMO novamente embaixo da área de TI, né? A área de TI se transforma em uma área de estratégia porque a maioria dos projetos de administração, finanças e outras áreas
perpassam pela área de TI, eles usam recursos de TI, seja sistemas, rede, infraestrutura. Então esse PMO acaba vendo esses projetos de forma indireta, dando suporte a esses projetos, não de uma forma totalmente direta, mas indireta, e é um PMO que a gente vê aí aproximadamente entre 40% a 70% das empresas brasileiras utilizam PMO desta forma, né? Sempre um PMO embaixo da área de TI, né? E um PMO departamental. Então a pessoa que está aqui é um analista de projetos, é um coordenador de projetos, não necessariamente um gerente de projetos, mas é o suficiente realmente para gerenciar. Dependendo da organização, você trabalha 5, 10, 15 pessoas, 2 ou 3, quer dizer, o número varia bastante e pelo volume de projetos. Quantos projetos um PMO consegue pilotar? Não tem número. Pode pilotar 100, 200, 5 mil. Basta ter sistema. Ele não gerencia o projeto. Ele gerencia ferramentas que gerenciam projetos. Ele não está no dia a dia, não é ele quem coloca as informações no projeto. Quem coloca são os recursos. Ele fica atrás de uma base de dados. Conforme essa base de dados chega para ele, ele consolida essa base de dados e gera informação. Então, não necessariamente ele trabalha diretamente com projetos. Óbvio que ele tem que criar matrizes, planos, documentos, uma série de coisas. Mas isso não é sinônimo que ele está no dia a dia da gestão de projeto. Ele está gerenciando ferramentas e softwares e controles de gestão de projeto. Vai fazer reunião com a equipe de projeto, vai fazer reunião com executivos, vai fazer reunião com todas as pessoas, mas ele não lida com a operacionalização do projeto. Ok? Então é importante saber disso. Ok? Então, esse é um escritório bem comum da gente ter. E aí, quando você tem uma maturidade grande dentro da organização, você pega o PMO e coloca ele abaixo de Deus, né? Abaixo da organização. Esse é um PMO corporativo, né? Nós chamamos esse PMO carinhosamente de PMO, ou seja, Enterprise Project Management Officer, né? Um PMO corporativo. Quando você tem um PMO como esse, todos os projetos organizacionais passam por ele. Onde você vai ver esse modelo de PMO? Starbucks, Siemens, Nestlé, Bung. Você vai ver esse PMO em inúmeras empresas internacionais, empresas muito grandes. Você vai ver empresas de óleo e gás, você vai ver PMOs dessa forma, PMO corporativo. Por quê? Trabalhamos com os recursos limitados, o custo operacional é muito alto, uma coisa que utiliza num país pode ser obrigatoriamente será utilizada em outro país, então não vou reinventar a roda, o que eu aprendo no país eu uso para outro, isso cria dinamismo, cria velocidade, cria uma série de vantagens competitivas para a organização, então esses modelos de PMO. Porém, lembremos aqui, né, que o profissional que está aqui dentro, ele lida lateralmente com todas as vice-presidências e lida hierarquicamente com o CEO. Então, com certeza, não é um coordenador de projetos, não é uma pessoa que tem um nível hierárquico aí, ou de diretor, ou de vice-presidente, ou de um gerente executivo bastante alto, porque realmente fundamentalmente, você não vai estar lidando, né? Você vai estar lidando com os principais, e daqui você deve estar lidando com o board executivo, então existe uma maturidade muito grande, tanto da organização quanto do profissional que atua ali. Tá? Então, vendo os 3 PMOs, você tem lá o operacional, escritório de projeto, o tático, escritório de projeto departamental, e o estratégico, um PMO corporativo. Ok? Então, basicamente é isso do PMO. Então, lembrando, né, que você tem, para que você tenha um PMO, né, você tem que ter uma governança organizacional, né? Então, tem toda a parte de operações que diariamente ocorrem dentro da sua organização e tem um lado da gerência de projetos. Então, essas duas áreas, né, conversam com o planejamento estratégico, com a visão organizacional, estão alinhadas com o negócio. Então, você tem gerenciamento de portfólio, programas, projetos, ferramentas e técnicas, a gestão de projetos de um lado e os gerentes funcionais, né, a gestão funcional do outro, do dia a dia. Eu tenho comigo, né, que o PMO ele tem um papel muito importante, então, para a gente finalizar esse módulo, eu trago um videozinho aqui que para mim representa bastante o que é o PMO. O PMO seria como se ele fosse os projetos fossem orquestrados. Sabe quando você tem lá você está fazendo a gestão diariamente do projeto e existe toda uma estrutura em volta de você te dando suporte, como se você não estivesse sozinho, né? Então o PMO ele tem um papel realmente de suporte, de apoio, de ajudar o projeto a chegar no resultado dele. Então o PMO tem um papel muito importante dentro das organizações,
né? E principalmente para a gestão do projeto, ele tem um papel muito importante. É bonito talvez falar dessa forma, quando a gente olha na realidade não é tão assim, mas está em nós realmente desenvolvermos esse conjunto de habilidades, desenvolvemos a cada dia que passa mais, na busca realmente dessa evolução. Então, esse videozinho, né, eu não sei se muitos de vocês já devem ter visto, é um vídeo que está na internet, ele é peculiar, ok? Então, deixo com vocês, não vou dar uma introdução do que é o vídeo, mais ou menos no meio do vídeo vocês vão entender do que se trata e espero que consolide o nosso conceito em termos do que a gente fala de gestão de projetos, ok? E até o próximo módulo, um forte abraço a todos, tchau! This is what a Honda feels like.